disposto a esquecer o mal, dedicando-te ao bem, enfrentas o primeiro desafio. Incidente doméstico ocorre envolvendo-te emocionalmente. Tens a impressão que todo o planejamento para o dia se desfaz. Sentes os nervos abalados e estás a ponto de aceitar a pugna. Silencia, porém, e age. O hábito da discussão perniciosa se te instalou no comportamento e crês que não possuis forças para superar o acontecimento danoso. Recorda que estás num clima de efeitos que vem dos dias anteriores, quando te engajavas nas provocações, reagindo no mesmo tom. Os familiares não sabem das tuas disposições novas e, porque estão acostumados às querelas e agressões, preservam o ambiente prejudicial. Em teu procedimento de homem novo, necessitas do autocontrole, reconquistando os familiares que se surpreenderão com a tua nova filosofia de vida. Contorna o primeiro desafio, dilui por antecipação e com sabedoria o mal-estar que ele podia gerar. Este é o passo inicial para o teu dia feliz. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus. E o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples. No entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. És Filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que, em qualquer situação, Deus está contigo. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado.
Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quando proferiu a bem-aventurança de que os pacificadores seriam chamados de filhos de Deus, Jesus apresentou ao mundo a possibilidade de pessoas quaisquer, filhos de homens e mulheres, em simples natureza, poderem, uma vez instituídos do mandato da pacificidade, tornarem-se especiais, quais filhos de Deus na terra. Esse título, anteriormente legado a ele mesmo e a seres distintos como imperadores e homens santos da história, estava agora democratizado, instigando o populacho a galgar esse posto especial no panteão divino. Mas o que será que é ser filho de Deus? Será que é posto, cargo ou posição de hierarquia ou algo mais? No caso dos imperadores como César, quais dos seus atos fariam dele um filho de Deus? Para falarmos sobre esse assunto em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema Filhos de Deus. Divi Filhos, ou Filho Divinizado, era o título atribuído a Caio César Otaviano Augusto, imperador considerado o criador do Império Romano, que regeu essa importante civilização entre os anos 27 a.C. e 14 depois de Cristo, por ocasião da sua morte. O título nobre lhe fora concedido por herança, uma vez que o seu tio Júlio César, em 42 a.C., houvera sido também formalmente deificado com a alcunha de Divus Lúlius, ou Divino Júlio. Assim, Augusto, por relação, herdaria o Divi Luli Filhos, ou Filho Divino de Júlio, ou Divi Filhos, Filho de Deus, fato que lhe assegurou privilégios hegemônicos entre os seus. Há que se destacar que a palavra divi, em latim, não se confunde com a palavra dei, a qual servirá para referir-se a Jesus posteriormente. Outros, como Alexandre o Grande, também exibiam parentesco com Deus, ao ser classificado como semideus por conta da relação da sua mãe Olímpia com Zeus, transfigurado na forma de uma enorme serpente, quando, da sua concepção, recebe o título de filho de Amon-Zeus, concedido a ele por sacerdotes egípcios do deus Amon, no oráculo junto ao oásis de Estivá, no deserto líbio. No Antigo Testamento, a expressão filho ou filhos de Deus tem um significado um tanto obscuro. Há uma série de interpretações recentes. Vem provavelmente da Septuaginta, que utiliza a expressão Uyou e Tou Teou, ou filho de Deus, para traduzir o correspondente hebraico. A expressão hebraica Benei Elohim, traduzida geralmente como filhos de Deus, é entendida por alguns como a descrição dos anjos ou seres humanos imensamente poderosos. No judaísmo, a expressão filho de Deus é raramente usada no sentido de Messias ou ungido. O texto de Salmos, capítulo 2, versos de 1 a 12, refere-se ao rei de Sião, escolhido por Deus como o Messias do Senhor, um rei ungido ou filho de Deus. Durante todo o Novo Testamento, a expressão filho de Deus é aplicada repetidamente no singular. Apenas para Jesus, com possível exceção em Lucas, capítulo 3, verso 38, que apresenta Adão ao final da genealogia de Jesus, onde poderia argumentar-se que Adão está implicitamente sendo chamado de filho de Deus. Filhos de Deus é aplicado aos outros apenas no plural. O Novo Testamento chama Jesus de Filho único de Deus, em João, capítulo 1, verso 8, ou primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9, seu próprio Filho, como Romanos, capítulo 8, verso 3. Também há referências a Jesus simplesmente como Filho, especificamente quando o Pai é usado para se referir a Deus, como nas frases do Pai e do Filho, ou o Pai e também o Filho, em Mateus, capítulo 28, verso 19. Contudo, toda filiação requer um pai, e supondo que haja apenas um filho unigênito, conforme assim preconizam algumas interpretações, essa paternidade seria exclusiva do Filho de Deus, Dei Filii, ou Hoios Tou Theos, em grego. Para os demais, a natureza aparece como mãe de órfãos, e esses como reles criaturas, cuja paternidade está apenas nas divinas leis. Mas por qual motivo, ao orar, Jesus se dirigiu ao Pai como Pai Nosso? Será que essa paternidade, segundo Jesus, é algo compartilhado e não exclusivo? Em seu Evangelho, capítulo 1, verso 12, o apóstolo João afirmou que o Verbo divino, tabernaculado na terra, teria vindo para o que era seu, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Donde se conclui que o dom da filiação pode não estar vinculado à paternidade no sentido estrito sensu, porém, a algo que se possa manifestar, aproximando o ente da paternidade, não por geração, mas por essência manifesta, como forma de reconhecimento dos dons divinos herdados do Pai, na criatura que os manifesta. Deus se mostra aos homens por intermédio dos homens em suas ações de fraternidade e amor. O título de Filho de Deus abre-se em perspectiva quando se imagina que da herança divina trazemos os traços mais além como potência latente, ávida de expressão. Todavia, os atavismos que imperam em a lei do progresso, pesando nas consciências os camartelos constringentes que afastam as almas do seu périplo natural, escrevem nas páginas da história os lamentáveis equívocos perpetrados por filhos divinos, herdeiros das culminâncias da plenitude, mas ignorantes sistemáticos que insistem em permanecer afastados das suas faculdades naturais. Ao chegar à Terra, o Espírito do Cristo, ungido, tornou-se representante maior dessa possibilidade, sendo por isso considerado o mais puro que já pisou em carnes desta terra, modelo e guia para a humanidade. Guia é quem orienta, quem apresenta o caminho, por quem, se nos guiamos, reduzimos as chances de cairmos em valas e abismos. Modelo é referência de forma e conduta e, portanto, algo que se pode igualar. Se Jesus fosse diferente dos humanos, como poderia ser modelo? Posto que seus dotes seriam superiores aos que anelam por tais virtudes. Para ser modelo e guia, o Filho anuncia um Pai comum, herança disseminada por toda a terra, que aguarda, prende esperança a chegada dessa nova geração de filhos e filhas de Deus, que transformarão essa terra de um vale de lágrimas em lugar aprazível para repasto no caminho da luz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus, dizia Jesus em tom solene no alto do monte. Dali, milhares partiram em esperança de resgatar dos tesouros dos céus preciosidades com as quais ornariam suas almas. Gemas preciosas da paciência, veios áuricos do amor, diamantinas claridades da mansuetude e argênteas bandeiras da paz. Com tais riquezas, os pobres de espírito alcançam o reino, os sofridos abastecem-se no consolo inesperado. Desejosos de justiça encontram os lauréis das venerandas leis, e a terra de provas e expiações passa ao mundo ditoso, puro e cristalino, habitados que são quais seu Pai, anunciando inequívoca paternidade entre os seus. E eis que a divindade que jazia escondida resolveu mostrar-se qual fora esperada. No peito amorfo dos perdidos fez morada, e a terra que ardia respira ávida de esperança. É o homem que lento se transforma, é Deus que em seus braços aparece, divinos, pois assim se reconhecem. Seus olhos são a luz de tal bonança. São filhos que assumem de verdade os presentes que lhe vêm lá do além. O amor que se transforma em caridade, e o nome é dos filhos teus, o todo bem. Sei que vai nascer num berço de palha e luz, uns olhos assim azuis, cheios de pureza. Sei que vai crescer e lindo será demais, e eterna será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar a cor, o doente esquecer a dor, e uma alegria acesa invadirá seus passos,
por sobre a natureza, num só dos seus abraços. Sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o dono da criação, que o universo exprime. Sei que vai contar que a morte é como um portal, que o homem é imortal e a vida é um sol sublime. Sei que o vão amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciões. Não haverá mais crime, porque esse amor não é pouco, porque jamais se exime de amar também os loucos. Sei que vai chorar o medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a lida. Sei que o vão içar no mastro da ingratidão, covardes e tolos são. Vão lhe deitar feridas, envenenar-lhe a sede, querer calar-lhe a vida e o pendurar na parede. Ele vai nos ensinar a ver, deixar de sermos deuses da indiferença. Ele vai aos pobres socorrer, para que não sejam as reses da nossa crença. Ele vai nos ensinar a ler por infinitas vezes as letras da alma e vai soletrar amor. Num berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, e vai se chamar Jesus. Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que ele exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais.
Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando-o das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois que conheces o bem, e ele, talvez, ainda não. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Das águas saídas do rio Naal-Seni formava-se a paisagem que ali se delineava, oriundas de uma gruta calcária localizada no sopé sudoeste do Monte Baal Hermon. Ali, 20 anos antes dos tempos novos anunciados nas profecias, o rei Herodes, o Grande, havia erigido um templo em mármore branco, homenageando César Augusto, imperador de então. O local era conhecido por Panias, nome derivado do deus Pan, uma deidade ligada à natureza, os rebanhos e os pastores. Com a morte do rei Herodes, o seu filho Herodes Filipe, também buscando angariar a simpatia do imperador Tibério César, embelezou o lugar, transformando em aprazível local, onde a nobreza desfrutava dos prazeres daquela instância de ar bucólico e forte tradição. Chamou a nova estrutura de Cesareia de Filipe, aproveitando o ensejo para homenagear-se igualmente. Passados os anos na terra, já se encontrava entre nós o bom pastor.
aquele que viria para as transformações significativas destinadas à humanidade, apresentando por si o mandato divino que lhe fora outorgado. Jesus já angariara discípulos e caminhava por todo canto, anunciando o novo reino e os caminhos pelos quais deveriam trilhar os que a eles ansiavam. Era comum vê-lo acompanhado por sua turba, trilhando pelas estradas empoeiradas da Judéia, pelos jardins floridos da Galiléia, aplicando energia sobre carnes apodrecidas dos doentes ou aspirando os perfumes doces das rosas de Saron. O seu verbo encantador, aliado à força das curas espetaculares que realizava, eram motivos mais do que suficientes para justificar o grande número dos que o seguiam. Por outro lado, praticantes da lei do templo, ao tomarem conhecimento dos prodígios do Galileu, tinham-no no centro das suas atenções. Jesus era um fato novo, era tecido delicado sobre mente desajuntada, era a bruma leve que corria sobre as mentes atormentadas de então. Para uns, a reencarnação de antigos profetas. Para outros, um taumaturgo que enganava pessoas com prestidigitação barata, ou simplesmente um galileu pobre e inculto fora do seu juízo normal. Dentre os que o seguiam havia um pequeno grupo, os apóstolos, cujas proximidades lhe asseguravam a cátedra de assistentes deste homem comum, por cuja existência eles haveriam de redirecionar para sempre as suas vidas. Porém, mesmo bebendo das fontes internas de sabedoria do beneficente preceptor, dúvidas brotavam em suas mentes vazias de significados mais nobres, dando aso a interminas preocupações e incompreensões secas de respostas. Naquele dia em especial, a cidade fervilhava. Cesareia de Filipe aguardava grande número de visitantes que para lá se dirigiam por conta dos festejos que ali se dariam curso. Era um momento especial para que Jesus pudesse avaliar o quanto o seu périplo pelo mundo já havia alcançado corações e mentes. O que pensavam aqueles que ali se encontravam, visto que parte significativa da nata da sociedade cultural e religiosa ali se exprimia em busca dos relevos típicos das sociedades norteadas por reputações. Jesus abrigara-se em pequeno cômodo de estalagem próxima à praça, enquanto seus discípulos se imiscuíam em a multidão à cata de respostas à indagação. Que pensam aqueles sobre mim? De quem eles pensavam tratar-se aquele que chegava qual o Filho do Homem? Pedro, Tiago e João, o trio mais próximo, encarregaram-se do grande centro, enquanto os demais se espalhavam pelas áreas mais pobres da cidade à cata das respostas. Grande parte dos interpelados teriam ouvido algo sobre Jesus, outros sequer tinham qualquer notícia a respeito, enquanto que os doutos e sábios, perdidos em elucubrações inseguras quanto às suas certezas, distantes, portanto, do Nazareno. Já era por volta da hora sexta, quando retornaram os homens ao pequeno cenáculo, improvisado na parte superior do sobrado que os acolhia. Jesus reuniu os seus como forma de melhor entender o resultado das perquisições. Dirigiu-se ao centro e serenamente perguntou: afinal, que dizem eles quem eu sou? Bartolomeu tomou a frente dos demais e respondeu: Senhor, uns dizem que tu és Elias, o ressuscitado, outros que tu és Jeremias, o profeta, mas a maioria cita outros profetas em variado grupo, dando a entender que tomam por homem do passado que retoma em mandato especial. Jesus ouvia atentamente aquela resposta, sem contudo dar-se por satisfeito, afinal tempos novos se anunciavam. A ação proeminente dos profetas no campo das alvíceras deu-lhes prestígio, daí emergindo desejos de que eles retornassem acudindo às dúvidas atrozes daqueles homens que se sentiam abandonados há pelo menos 4 séculos, desde que calaram-se as bocas dos tais mensageiros. Pedro, cabisbaixo e pensativo, tentando abster-se dos seus próprios conceitos e, ao mesmo tempo, entregar com fidedignidade aquilo que colheu no campo das opiniões. Jesus, intrigado com a atitude silente do nobre pescador, arguiu: E tu, Pedro, após as andanças em meio ao povo, que pensas tu que eu sou? Pedro, sem pestanejar, redarguiu: Tu, Senhor, és o Filho do Deus vivo. Jesus, surpreendido pela lucidez da fala do homem bruto, não se conteve diante daquela revelação. Afinal, Pedro houvera captado o espírito dos ensinamentos tão claramente expostos em suas preleções, dando a entender que a ignorância havia cedido espaço à luz do conhecimento.
Pedro, disse Jesus emocionado, bem-aventurado sejas tu, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A verdade emergia da mente do velho pescador, abrindo espaço para a nova fase dos aprimoramentos. André ouvia atentamente as palavras ali proferidas por seu irmão, recordando dos seus tempos com João Batista, em que houvera pronunciado esses tempos novos, reforçando a ideia de que sim, ali se comprovava a verdadeira identidade de Jesus. Contudo, algo incomodava a ponto de fazê-lo se pronunciar. Senhor, se dizem ser tu o Filho de Deus vivo, o que somos nós? Por acaso, se somos criaturas de Deus, não seríamos nós também igualmente seus filhos? Jesus, olhando fixamente para o apóstolo, algo desiludido, adiu com firmeza. Sim, todos somos filhos de Deus. Todavia, faz-se natural que os filhos de um pai sejam reconhecidos por suas parecenças ao seu genitor, razão pela qual podem assim serem reconhecidos. Porém, o que aconteceria se um filho não se mostrasse qual seu pai? Por certo, os que o observavam não poderiam associá-lo jamais a este que o gerou. Portanto, diferem suas mais evidentes associações. Os filhos de Deus, para assim serem reconhecidos, devem mostrar-se com as características que assim os definam: amorosidade, pacificação, mansuetude, senso de justiça, harmônica atuação no mundo, são espécies de características típicas de Deus, as quais, somada a incontáveis outras, são sinais inequívocos da sua presença, e é assim que conhecemos a respeito dele. Filhos outros que se desassemelham de tal progenitura, embora sejam filhos, não são reconhecidos como tais. O bom filho não apenas herda, mas faz multiplicar os talentos que recebe dos seus pais, e assim, assemelhados aos seus, tornam-se descendentes legítimos daqueles que os precedem na existência. Bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus, concluiu Jesus em tom solene. Os discípulos interromperam o vozerio que se fizera presente ante as indagações de André, agora compreendendo de fato o tamanho da responsabilidade daqueles que aceitam para si a divina paternidade. Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente, mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim a gente sente no peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente? No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. E isso deveria ser suficiente. Mas por trás
expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus. Provação, expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filhos, almas que voam ao espaço infinito, nos altiplanos da terra em todo canto, é clamor amoroso de Deus em expressão. Filhos, gerados e nutridos por tal encanto, viventes sem seu Deus em amargo pranto, perdidos entre iguais na multidão. Dores, prantos e rangeres de dentes, tantos filhos que ingratos o abandonam, perambulam em seus karmas indolentes, afastados desta fonte plena em vida, mas por vezes a olhar o mais além, veem os seus braços que amantes lhe esperam, entendem que sem Deus jamais prosperam e volvem seus passos ao todo bem. Criaturas, criados e nutridos em larga espera, são sementes espalhadas sobre a terra, vicejando as potências desta paz. É o Cristo que ensina o caminho, e o homem, o de outrora em desalinho, os filhos mortos que renascem por seu Pai. Mateus discorria de maneira solene sobre a missão dos que dirigiam a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldade dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou de maneira sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província, em desespero, se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e de documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto,
amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando ainda mais o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas, tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. E fez disso propaganda tão ruidosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início às novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. E erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contempla o Senhor embrevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara. E Jesus respondeu-lhe a atenção com um luminoso sorriso. Acrescentou então, para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebeldia desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Deus fornece o material, o homem trabalha. Deus concede o ensinamento, o homem realiza. Deus cria a paz, o homem forja o conflito. Deus promove a união, o homem estabelece o privilégio. Deus recomenda o perdão, o homem faz o ressentimento. Deus ergue a fé, o homem cultiva a insegurança. Deus traçou justiça, o homem armou a violência. Deus consolidou a coragem, o homem perpetuou a audácia. Deus abençoa a todos, o homem faz concessões. Deus garante a liberdade, o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras.
te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna, tu mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou? A pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Mais uma vez, digo que com a morte, Jesus venceu a morte e ressuscitou da sepultura como Espírito e poder. E ele andou em nossa solidão e visitou os jardins de nossa paixão. Ele não está ali, na fenda daquela rocha atrás da pedra. Nós que o amamos, o vimos com estes nossos olhos que ele fez enxergar e o tocamos com estas nossas mãos que ele ensinou a estender. Eu vos conheço e sei que não acreditais nele. Já fui uma de vós e sois muitos, mas esse número diminuirá. É necessário quebrar a harpa e a lira para encontrar a música dentro dela? Ou derrubar uma árvore para acreditar que ela dá frutos? Odiais Jesus porque alguém do norte diz que ele era filho de Deus. Mas vós também odiais uns aos outros porque cada um se considera grande demais para ser irmão do próximo. Vós o odiais porque alguém disse que ele nasceu de uma virgem e não de uma semente de um homem. Mas não conheceis as mães que vão para o túmulo ainda virgens, nem os homens que descem à sepultura sufocados com a própria sede. Não sabeis que a terra foi entregue em casamento ao sol e que a terra
é quem nos envia para as montanhas e o deserto. Há um abismo entre aqueles que o amam e aqueles que o odeiam, entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Mas quando os anos cobrirem esse abismo, sabereis que aquele que viveu em nós é imortal, que ele era o Filho de Deus, assim como somos filhos de Deus, que ele nasceu de uma virgem, assim como nascemos da terra sem par. É estranho que a terra não dê aos incrédulos as raízes que sugam seu seio, nem asas com as quais possam voar alto e beber o orvalho de seu espaço, preenchendo-se. Mas eu sei o que sei, e isso basta. Homem, filho de Deus, cansado e itinerante, fita a glória da altura e avança, peregrino. O livre-arbítrio, a grande estrela, alva e constante, demarca-te o fiel supremo do destino. Sê prudente, sê bom, sê puro viandante. Teu passo é ouvido além no universo divino, tanto na ação do bem que se alteia abundante, quanto na ação do mal que freme em desatino. A clava da justiça, horizonte a horizonte, da sublime harmonia é sempre a eterna fonte. Seja no peito em flor, seja no peito em chaga, a todo fel da estrada estende a paz em troca. Segue, antigo viajor, para Deus que te avoca, a luz do excelso amor que toda sombra esmaga. Podemos dizer, como na tradição cristã, em parte trazida por Jesus, porque ele tem outra concepção de Deus, vocês vão ver mais adiante, é que Deus é um pai. Estamos agora no chamado dinamismo patriarcal. A sociedade se organizou dessa maneira e nós descrevemos Deus segundo a nossa convivência social. Há o pai, a figura da lei que interdita, que orienta, mas agora acrescenta-se aquela noção da lei e justiça, a misericórdia, a compreensão, a possibilidade de ter algo que é da ordem do coração. Daí a palavra misericórdia que trabalha no seu sufixo a noção de coração, que dá cordialidade. Deus já não é mais a figura meramente justiceira, nós podemos encará-lo como educador, o pai que educa, que orienta, que determina costumes possíveis para as pessoas crescerem, amadurecerem de modo geral. Mas vejam vocês que somos nós construtores dessas imagens que estão se apresentando. E fazemos isso no cotidiano. Com o pai, aí nós começamos. Com o pai a gente quer um pouco de carinho, de atenção, a gente quer uma série de vantagens, a gente, no estágio atual, fazemos algumas barganhas, né? E quando nós dizemos, Pai nosso que está nos céus, seja feita a vossa vontade, o que é que acontece? Esse seja feita a vossa vontade, normalmente tem uma frase subliminar complementar, mas vê se concorda com a minha, porque a minha vontade é o que me agrada, e se você puder fazer alguma coisa para que isso seja do meu jeito, vai ser uma maravilha, vai haver um acordo geral. Nós estamos aí criando a figura do Deus Pai, que nós influenciamos como filhos e somos receptores das suas lições dessa natureza. Deus, grandioso e misericordioso, a Ti entrego todas as minhas ansiedades.
Coloco, Senhor, toda a minha preocupação que neste momento preenche a minha mente e o coração. Clamo a Ti, ó Pai, por todas as dificuldades que me assolam na família, nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, na escola, na justiça, na vida financeira, na minha vida física, emocional e espiritual. Te entrego os meus projetos, planos e sonhos. Também, Senhor, te entrego os meus medos, inseguranças e frustrações. Entrego as pessoas que neste momento afligem a minha alma. Entrego as minhas fraquezas, o meu egoísmo e as minhas inquietações. Entrego, Jesus, toda a minha vida aos teus cuidados. Por favor, afasta o estresse pelas coisas que eu não controlo e me ajuda a descansar no teu amor e na tua bondade. Eu sei que tu tens cuidado de mim, por isso coloco tudo em tuas mãos. Confiando na tua proteção e na tua ajuda, peço hoje e sempre, deixe que as minhas preocupações estejam nas tuas mãos, porque eu sei, Senhor, que tu me ajuda a resolvê-las. Que assim seja.